ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele livramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, meus amados? Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, né? Nós estamos aqui reunidos nesta noite. É uma alegria receber os irmãos, né? Aqueles que puderam aqui chegar, aos que por um motivo de força maior, né, não conseguiram, mas nós viemos aqui no propósito de sermos edificados pela palavra do Senhor, e é uma alegria receber aos irmãos com este projeto aqui na nossa congregação, né? O projeto Adam, né? Um braço aí do Ministério Família, eu acredito, né? Então eu tenho certeza que nós sairemos aqui edificados pelas ministrações desta noite. Aproveite esse tempo, aproveite esse momento para a tua vida. Vamos em pé neste momento. Eu quero fazer uma oração junto com os irmãos. Aleluia. Em seguida nós vamos cantar um louvor ao nome do Senhor Jesus. Eu já estarei passando a quem é de devido, né? Querido Deus e Pai, na tua presença eu quero te agradecer, quero te louvar, meu Deus, por esta tão rica e tremenda oportunidade que o Senhor tem concedido a nós. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre nós, Jesus. Como é bom sentir que o Senhor está presente aqui conosco. Meu Deus, obrigado por este projeto que chegou até nós, ó meu querido Pai, por inspiração divina. Jesus, agora usa os teus servos que ministrarão nesta noite, meu Deus. Por certo, ó Pai, um grande propósito o Senhor tem aqui neste lugar. Não sairemos daqui sem antes ouvir a tua voz. Portanto, meu mestre, fala conosco, pois os nossos corações se abrem neste momento. Pai querido, a tua presença é a mais importante aqui sobre nós. Fica conosco, meu mestre. Aleluia, nos humilhamos perante ti. Que caia agora, meu Deus, toda a soberba, todo engrandecimento, todo machismo, Senhor Jesus, mas que possamos nos render para aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Fica conosco, meu mestre, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Tome o teu assento, abra comigo aí a tua harpa, você que pode, no hino 147, né? Vamos louvar ao Senhor com este hino de número 147, vamos na garganta, né, no gogó mesmo, nós estamos sem instrumento hoje, mas vamos aqui adorar ao nome do Senhor. Hino de número 147. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo como povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim,
também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitórias eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Cante, sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos em pé uma vez mais. Quero já estar aqui passando nesta noite a responsabilidade da continuação para o pastor Jair, que é aí o coordenador geral desse ministério, né? Família, eu acredito, com toda a liberdade neste momento. Os queridos, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Como é que estão os homens de Deus aí? Amém. Aleluia. Oh, meu Deus, homens de Deus. Amém. Estamos bem aí, chamados por Deus. Quero ler um texto aqui com os irmãos, um texto bem conhecido, E vocês leem bastante. lá em Mateus capítulo 1. É um texto que vocês costumam meditar bastante, ler bastante. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Mateus. Acharam? Amém. Glória a Deus. É aquilo que vocês meditam direto, né? Uma coisa chamada genealogia. Só que eu quero ler com vocês assim, que diz assim: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Diz ali, a partir do versículo 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e a Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e a Aminadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe, Boaz, a Boaz, e a Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, e a Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Amém. Nós trouxemos lanche para o Vitor sair logo amanhecer o dia. Mas o lanche nós vamos providenciar depois. E o lanche quem vai me dar é o
pastor Alexandre que vai dar um lanche Gostoso para nós nessa noite. Mas o que eu queria falar com vocês aqui? Pode sentar, por favor. É que alguns ainda não geraram, né? Mas outros já geraram. Tem um que gerou, eu gerei 2 filhas, o Samuel ali é o campeão, ele, o Marcos, né? E tem mais alguns também que geraram vários. E por que Deus permitiu que a gente gerasse? Por que Deus permitiu? Qual foi o propósito que Deus chamou, digamos, ali Abraão, e que Abraão chamou e foi trazendo uma geração para chegar a Jesus? Você imaginou por que Deus chamou eu e você como homem e nos constituiu líder lá dentro da nossa casa e nos trouxe para um propósito especial de trazer mais alguém, né? E esse alguém que veio ao mundo, que são os nossos filhos, que nós geramos, não foi em vão, mas tem um propósito em tudo isso ali. O propósito que nós vimos aqui, nessa genealogia, que chegou a quem? Até Cristo, o Salvador. E hoje nós estamos aqui, né, reunidos, num propósito de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus nos deu isso, nos chamou como homens, nos chamou como líderes, nos chamou como sacerdotes da nossa casa. Esse é o projeto, esse é o princípio do projeto Adam. É trabalhar na vida de homens para que eu e você possamos despertar muitas vezes aquilo que está adormecido dentro de nós. Aquilo que muitas vezes nós entramos, ligamos o piloto automático e achamos que vivemos no piloto automático, e quando vê, o tempo passou. E o tempo passa tão rápido. Eu vejo às vezes o Douglas colocando ali 1 mês casado, 2 meses casado, 3 meses. Já passou 1 ano, né? Domingo faz 1 ano, você já tinha. Domingo faz 1 ano. E daqui a pouco é 2 e assim vai. E nós como homens, e é este projeto. E aconteceu uma coisa hoje que me chamou a atenção. Nós estávamos em casa, de repente, né, uns amigos nossos ligaram e começaram a falar, né, de outro casal, que são amigos nossos também. E eles falando desse casal, a mulher está com depressão e diz que o homem, contando que o homem demoniza tudo. Então, coisa do capeta. Né? E aí, ele cobra muito dela. E aí, diz que a outra amiga nossa disse que chegou para ele e disse: sabe o que ela está precisando? Ela não está precisando que você cobre dela, que você diga: não, por que tu não é crente, por que tu está assim? Ela está precisando é que tu dê um abraço nela. Ela está precisando é que tu dê um abraço e diga para ela: nós estamos juntos nessa, nós vamos vencer juntos. Isso me chamou a atenção, que quantas vezes nós estamos no piloto automático, nós somos chamados para ser o líder dentro da nossa casa e vemos as coisas acontecerem, está acontecendo, e de repente nos perguntamos, né? Está acontecendo as coisas, por que isso, por que aquilo? Mas de repente nossas esposas, nossos filhos estão esperando em nós o quê? Aquele apoio que eles precisam. E esse apoio a nossa esposa precisa que a gente diga: não, nós estamos juntos nessa. Nós casamos, então fizemos um pacto, uma promessa que é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Foi para isso que Deus nos chamou como sacerdote.
E aí a Danei, hoje a gente resolve perguntar, chega para mim, nós dois tomamos café, tomamos um cafezinho da tarde, e a gente preserva muito esse, ao redor da mesa, né? Estar ao redor da mesa. Fazer as refeições na mesa, porque daí quando a gente está na mesa, a gente está com a família ali, a gente aí conversa, e ela assim, quem tu és? Eu digo, eu sou o Jair, filho do seu Valdomiro e da dona Eneci. Eu sou esposo da Aldanei, e ainda brinquei com ela, um excelente esposo, né? Sou pai da Bruna, da Sueli, sou avô. Aí fui falando, ela disse, não, mas quem tu és? E aí eu fiquei me perguntando, quem sou eu? Porque muitas vezes a gente não se conhece. Muitas vezes a gente não se conhece. E aí me inspirou uma coisa essa tarde que eu resolvi ligar para uma irmã. Eu trouxe essa caixinha aqui, dentro dessa caixa tem uma fotografia. Imprimi. E pedi para o... Eu ia trazer a foto do pastor Clair. E eu botei aqui. Para que... E eu vou escolher alguns de vocês aqui, não vai ter todos, porque a gente não tem tempo, mas eu queria escolher alguns aqui. Né? Porque muitas vezes a gente não conhece, mas a gente conhece os outros. Né? Digamos que eu te conheço. Mas agora eu queria fazer a pergunta, né? Essa pessoa que está aqui, como é que ela é como pai e como é que ela é como... Melhor, como é que ela é como esposa e como é que ela é como pai dentro de casa. E aí eu fui falar, aí eu botar a foto do pastor Clair, mas daí eu disse, vai ser uma rasgação de seda, né? Que vai dizer, pastor Clair. Só que essa pessoa que está aqui, aí eu liguei para a irmã, ela me passou, imprimi e botei a foto aqui. É uma pessoa conhecida nossa, né? Mas eu quero que quem eu escolher para vir aqui, você vai ver a fotografia aqui e vai falar sobre essa. Não pode dizer o nome, você não vai dizer o nome, mas você vai dizer, vai falar alguma coisa. Qualidade. Qualidade e defeitos também, né? De você. Só que muitas vezes a gente não conhece. Digamos assim, eu te conheço, mas como pai, é o que eu vejo lá na igreja, mas eu vejo também os teus vídeos ali, eu acompanho muitas coisas ali. Eu vejo que tu gosta de bem família. Né? Então eu queria chamar Samuel. Vem cá, Samuel, porque pai aí. Só que tu vai dizer, tu não vai dizer o nome, mas tu vai dizer essa foto que escolhi aqui, dessa pessoa, e tu vai falar o que tu sabe. Se for a foto dele ali, o Reinaldo vai saber que o Reinaldo não conhece qual é a intimidade dele lá com a família, né? Ele está lá no Círio, ele está aqui na sede, né? Mas tu conhece essa pessoa, todos vocês vão conhecer. Só que eu vou revelar no final quem é, tá? Mas você só vai dizer o que tu vê ele como esposo e como pai. Olha ali. Pode dizer quem é, né? Não pode falar quem é. Não dá para fazer. O microfone é teu? Como esposo e como... Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Agradecemos a Deus, né, por essa oportunidade e agradecemos a presença de cada um dos irmãos, né? Maravilha estar na presença de Deus, né, e com todos os irmãos. O irmão Jair agora me botou num beco sem saída, mas vamos falar alguma coisa, né? Temos que falar. Depois ele vai dizer o... Da pessoa, assim, Da se pessoa. conhece bem, se conhece como pai e como esposo. Como pai, ele tem que dar uma melhoradinha mais, né? Melhorada, tem que melhorar. Está meio devagar ainda. E com a esposa também tem que melhorar um pouquinho. Mas vamos dizer que está um 50,
60%, né? Mas tem que dar mais uma melhorada. O campeão. Amém? Já falei que mostra o meu tamanho. Kleber, chega aqui, Kleber. É só para falar, vocês não vão pregar, tá? Não, se vocês pregar, nós vamos. O Douglas vai puxar o palito. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Mas se um homem desse tamanho falou demais, imagine eu desse tamanho. O que é que eu vou falar? Então, com certeza, né? Essa pessoa eu conheço demais, tanto ele como a esposa. E precisa melhorar cada dia mais. Tanto com os filhos, como com a esposa. A esposa não é fácil não. A esposa dele eu conheço. Não é fácil não. Mas ele tem que melhorar bastante. Eu entendo dessa forma, que esse rapaz aí eu conheci ele faz tempo. Muito tempo atrás que eu conheci ele. Também não é flor que se cheia não. Ele dá trabalho também, mas eu creio que Jesus pode, ainda o carpinteiro ainda dá jeito. Elião, chega aqui, tu é o segundo aqui desse projeto lá daí, né? Segundo líder. Ele te conhece. É um espelho que tem na caixa. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. E os irmãos já falaram aqui, né? A gente sempre, essa pessoa que está ali, eu também acredito que tem que melhorar, né? Como pai, como esposo. Eu acredito sim que tem que ter essa melhora, que o pastor Cleber falou, né? Todo dia essa pessoa tem que melhorar cada vez mais para alcançar o objetivo. Essa é a resposta. E para nós concluir então, Josué. Vem cá, Josué. Tu não pode fugir dessa. Tu conhece? Então o genro, teu genro, né? É genro? Como é que é o nome dele? Gesiel. Gesiel, chega aqui, Gesiel. Tu não conhece ele, e daí tu vai dizer que, né? Ou talvez tu conheça, não sei, de repente. Não me entrega. Ele está aqui nessa noite. Se for Alexandre, Não me entrega. Meus irmãos, paz. Pode ser. Como esposo, acredito que tenha muito a melhorar. E como pai também, eu acho que a gente não vai alcançar a perfeição. Eu acho que o dia a dia aí, a palavra e os exemplos que a gente tem ao redor, como pai, sogro, amigos, serve muito de exemplo também. Então vou revelar quem é o Felizardo. Né? Tchau, 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 tchau. Né? Então quando a gente olha aqui, a gente olha para quem? Para nós. Né? Quando nós olhamos para nós, aí nós olhamos. E às vezes a gente ainda fica naquela, será que eu sou isso mesmo? Né? Tu olha as qualidades, você olha do defeito, será que eu sou isso mesmo? Será que... Mas todos, se fosse cada um de vocês que viesse aqui, com certeza você ia falar alguma coisinha e dizer, preciso melhorar mais como pai, preciso melhorar mais como esposo, né? E por isso que esse projeto aqui, todo mês nós temos uma reunião. Esse projeto aqui vai trabalhar nas nossas vidas para que a gente venha, né, crescer cada vez mais. Amém. Somos gratos a Deus pela vida. Pastor Alexandre, né, está aí como líder também do projeto lá, né, Presbiterial, que também agora vai assumir um outro. Eu estava louco para pegar ele no pastor e já pastor Clay catou ele, né, assumir
congregação. Nós somos gratos aos obreiros que estão aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado por esse apoio de vocês. Nos sentimos alegres. Né? Agradecer o Douglas, que é o anfitrião aí, que tem abençoado aí a vida, porta da congregação, para que a gente tivesse esse encontro aqui. Depois eu até vou olhar aqui, que vai ser o próximo ali, a gente vai estar avisando depois. Mas eu queria agora que nós nos colocássemos de pé. Nós vamos nós vamos ter uma dinâmica, alguma coisa que venha falar conosco, alguma coisa que nos fazer pensar. Porque nós temos que sair daqui analisando, pensando, né, de que maneira eu, como homem, como chefe, sacerdote, lá na minha casa, posso melhorar cada vez mais. Né? E as nossas esposas precisam disso. Nossos filhos precisam disso. E essa responsabilidade cabe a mim e a você. Nós não podemos esquecer nunca que Deus nos chamou para trazer paz para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. Amém? Eu quero convidar então o irmão Salete para fazer essa oração. E depois nós já vamos passar. O pastor Alexandre vai estar na ministração aqui, trazendo o assunto que nós estamos trabalhando sobre, né? Ele vai estar explicando depois sobre esses pilares que são necessários para a vida. Não, chega aqui. É uma honra assim estar com o Senhor aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar a Deus. Soberano Deus e Pai. No nome do Senhor Jesus te agradecemos por este dia, por esta oportunidade, por essa palestra, por este ensino bíblico para nós, Pai. E na verdade estamos o cabeça do lar, o sacerdote da família. Aquele que através de teus filhos começa a gerar a família. E através de uso que todos que convivem em cima do planeta Terra vai nos entender e compreender a tua vontade e ser melhores no nosso lar como pai, como esposo. Como cabeça de um lar, entender a ver fraqueza de filho, de esposa e daqueles que estão em nossa volta. Nos ajuda a melhorarmos cada dia mais e te agradecemos no nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Podem sentar, irmãos. Vou fazer uma leitura bíblica, mas a leitura introdutória já foi feita, né? Então não precisamos ficar de pé, já vamos entrar na matéria. Podeis abrir as vossas Bíblias. 1 Pedro. Capítulo 3, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Pedro, capítulo 3, versículo 7. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Exatamente. Da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vossa vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Amém? Amém. Até aqui. Vou fazer uma leitura lá em Malaquias para fazer uma concordância com esse texto. Agradecer aqui a oportunidade, em nome de Jesus, a presença aqui de todos os irmãos. Sejam bem-vindos, vocês são muito corajosos para estarem, né? Participar desse programa, dessa mensagem. Ao dirigente da congregação, pastor Douglas, nosso coordenador geral, pastor Jair, com suas dinâmicas. Essa foi uma bênção. Já estava um pânico apavorado. E a todos os homens da igreja, os varões, essa santa convocação aqui me lembra a convocação dos filhos de Israel, né? Quando se deslocavam para o deserto.
Moisés chamava, antes do deslocamento, ele chamava todos os cabeças das tribos, antes de fazer um deslocamento do tabernáculo com as tribos, os cabeças de Israel eram reunidos primeiro. A trombeta tocava, os primeiros a serem deslocados da congregação eram os homens, significando assim um chamado prioritário que os homens têm que tomar a frente primeiro, em todas as tarefas dentro da comunidade cristã. E hoje a gente tem que entender esse padrão espiritual, essa ordem divina e fazer a mesma coisa. Né? Nós temos que ser os primeiros a serem ministrados, os primeiros a apanharem, né? E depois a gente não vai fazer o mesmo com a nossa família, né? A gente vai tratar de forma diferente. Mas nós somos o escudo, aquele que leva o fogo, né? No exército, a minha formação militar primeiro foi de fuzileiro, né? Eu era fuzileiro de tropa, então do pelotão o primeiro homem era chamado o primeiro esclarecedor. Era o homem que ia à frente fazer o esclarecimento do terreno. Se caso acontecesse alguma coisa, ele morreria primeiro e salvaria o restante da tropa. Então eu vejo que o papel do homem na família, na igreja, é exatamente o papel do primeiro esclarecedor. Se ele tiver que morrer, morra ele, mas a família dele não morre. Amém? Amém. Ele é o protetor, ele é o guarda, assim como o nosso Deus é o guarda de Sião, que não dorme para nos guardar. Então veja bem como ministérios estão interligados, né? O ministério espiritual está ligado com o ministério da terra. Então a oração de Jesus ela é muito clara, como diz assim: seja feita a tua vontade no céu, na terra como no céu, porque os dois, né, são um espelho um do outro, né? O que acontece aqui acontece no céu acontece na terra. Não existe diferença de ministério. Os dois são o mesmo ministério. Irmãos, eu quero aqui explanar um pouco sobre o projeto. Estamos aqui entrando no tripé, que é o pontapé inicial desse projeto, né? Sobre o chamado desse homem. Que esse homem ele tem uma tripla função, né? 3 missões básicas que devem ser cumpridas na sua totalidade. Nós já falamos isso, mas é bom a gente ser redundante, repetir sempre, porque isso é bom, repetir a lei de Deus. Né? Moisés fez isso lá em Deuteronômio, né? repetiu, porque isso aí é uma dinâmica do reino espiritual, repetir até que Deus diz até que abra aqui um suco, né? Até que abra um suco na cabeça. É a mesma coisa que dizer, vai falando até que a hora que abre. A hora que abrir está pronto para plantar a semente, sabemos que a semente vai nascer, vai crescer e vai frutificar para a glória de Deus. Então, é necessário que esse processo seja repetido. Essa tríplice missão do homem é uma missão que foi ordenada para o homem nos primórdios do cristianismo. Isso é antes da lei de Moisés, é antes da igreja gentílica, bem antes. Lá em Gênesis, nós fizemos a leitura nas primeiras aulas de Gênesis 2 e 3, né? Que são as ordenanças, ou seja, são as ordenanças de Deus no paraíso antes do homem ter a esposa, muitas vezes, e antes de ter os seus filhos. Que chamados mandatos, obrigado, pastor, o mandato cultural, e o mandato social e o mandato espiritual. Tá? Então, aí, a partir desses mandatos aqui, toda a ordem, olha, analisem bem, toda a ordem da sociedade vai depender dessas ordenanças do mandato. Qualquer coisa que acontecer dentro desses mandatos, qualquer desordem dentro desses mandatos cultural, toda a sociedade vai sofrer em suas estruturas, em todas as camadas sociais. Vai sofrer. Então, as primeiras ordenanças de Deus, qual foi? Crescei-vos e multiplicai-vos. Deus disse que aquilo era bom, era muito bom que ele fez. Crescei-vos e multiplicai. E a partir disso, agora ele diz assim: serem fecundos, né, e multipliquem, enchem a terra. Isso são as primeiras ordens, os primeiros mandatos. E depois ele dá uma outra palavra, que é praticamente um mandato social, né, e espiritual também. Ele diz que vocês têm que cultivar e têm que guardar o paraíso. Então, essas palavras, eu disse na outra aula, que são as palavras mais importantes para a vida de nós homens, como cristãos: guardar e proteger e guardar e
cultivar, né? Cultivar e guardar o paraíso, a missão que Deus deu para o homem. E a partir disso aí vem as outras ordenanças. Então, como Deus é um Deus ordinário, né? Ele tem uma ordem. Deus, quando criou o mundo, a partir do caos, ele é um Deus ordinário. Vocês podem ver que na sequência da criação ele teve uma ordem, e essa ordem foi respeitada, e através dessa ordem todo o cosmos, todo mundo criado, todo mundo ordenado, ele anda em harmonia quando ele está de acordo com essa ordenança que Deus estabeleceu. Amém? Primeiro criou a luz, né? Depois da luz criou os luzeiros, que estabeleceu a divisão dos dias. Então primeiro, olha só a ordem de Deus, né? Primeiro Deus, claro, né? No início Deus agindo, o Espírito de Deus pairando sobre o caos, e depois reordenando, né, de novo a criação do mundo. Haja luz, haja os luzeiros, aí vai começar a separar. Depois haja a separação entre luz e trevas, praticamente ali vai nascer o princípio da santidade, que Deus separa luz de trevas, aquele é um princípio de santidade. Então vê que o caráter de Deus já está expresso nas suas ordenanças no início do capítulo 1 de Gênesis. Todo o capítulo 1 de Gênesis está toda a teologia, todo o caráter, todos os atributos de Deus estão expressos no capítulo 1 de Gênesis. Praticamente não precisaria mais o restante das Escrituras Sagradas. Só o capítulo 1 de Gênesis já era suficiente para nós sobrevivermos e sermos salvos pelo Messias aqui. Diz os reformadores, né? Eu acredito nisso. Mas é interessante que o primeiro ato social de Deus foi criar o homem no paraíso, né? Nós já falamos sobre isso. Logo após isso, Deus olhou para esse homem e disse para ele, a primeira palavra negativa, né, para isso, uma coisa que não foi muito bom, que Deus disse, ele disse, não é bom que o homem viva só. Então estava tudo perfeito, Deus, é muito bom, é bom. Mas daqui a pouco ele olhou para aquele homem lá, ele estava fazendo tudo que Deus tinha ordenado, ele estava vivendo no paraíso, Deus conversava com ele, visitava, mas daqui a pouco Deus olhou para ele e disse, não é bom que o homem viva só. Deu um sono profundo, e aí todos conhecem a história, e ali, a partir dali, vai nascer uma auxiliadora, uma adjuntora, que é a Eva, a primeira mulher na terra criada por Deus, né? E a partir daí, então, a partir desse indivíduo vai nascer a primeira unidade da sociedade, chamada família. Nasce a família através desses dois. E vocês vão analisar que esses dois não é um grupo, né? Não é uma comunidade, não é um grupo, não é uma junção de pessoas, é uma unidade. E a Bíblia diz que desses dois, ele diz as Escrituras, depois vamos dizer que desses dois, eles são um. Então é a unidade, porque a unidade ela é composta, né? Segundo a matemática. A unicidade não, a unicidade ela é única. Mas a família não é uma unicidade, cada um vive da forma que quer. A família ela é o quê? Uma unidade, assim como a igreja é uma unidade. Ela anda como um propósito, mas são várias pessoas dentro dela. Assim como a Trindade é. Amém? Então já expressa, a família praticamente já nasce expressando o caráter santo de Deus, como Deus é nos céus. E a família agora vai ser a expressão da obra de Deus, da vontade de Deus aqui na terra. Então, conforme a família andar de acordo com os seus mandatos culturais, sociais e espirituais, a família vai pregar o Evangelho na terra, porque ela vai mostrar para os próximos que vão ser fecundos, né, vão vir a partir deles, eles vão olhar para essa família, e através dessa família, desse modelo familiar estabelecido por Deus, eles vão começar a mostrar quem Deus é através da forma que eles vão andar na terra. Já é o Evangelho pregado no início de Gênesis. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha só como um negócio, um mistério forte aqui. É isso que Efésios 5, depois mais vai dizer, esse é o mistério entre Cristo e a igreja. Porque esse é o ato simbólico de Deus, isso que Deus mostrou. E por que Deus está trazendo lá no Novo Testamento e está querendo restaurar isso? Porque é algo que se perdeu com a queda. A queda do homem gerou tudo isso. Então agora precisa ser restaurado tudo isso. A imagem, a glória de Deus precisa ser restaurada. E eu acredito fielmente, irmãos, fielmente, que
que para o indivíduo se aproximar, entender na plenitude como é a glória de Deus, como é a presença de Deus, é através de uma família santa. Não é através de uma igreja. A igreja vai ajudar no processo. Não estou dizendo que a igreja, a nossa reunião congregacional, ela não é importante, mas eu estou dizendo que a família é antes da igreja. A igreja nasce por causa da família primeiro. Não existia cerimonial, não existia liturgia até a queda do homem. A liturgia, o cerimonial, vai surgir por causa do pecado do homem. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso é muito sério. Deus teve que ensinar o homem a fazer culto. Não existia culto. O homem pecou. Agora, com esse pecado, os 4 efeitos da queda vai deixar o homem o quê? Vai deixar o homem depravado, né? Perdido, desorientado. O primeiro efeito da queda, ele vai perder a comunhão com Deus. Veja bem que os efeitos da queda primeiro são relacionais e depois eles vão atingir a criação, mas depois, né? Mas os primeiros efeitos da queda, primeiro, perde a comunhão com Deus, perde a comunhão com Ele mesmo, que ele não se entende, não tem mais a percepção de realidade. Terceiro, perde a comunhão com o próximo. Terceiro e último, perde a comunhão com a criação. A criação é afetada por isso. Maldita é a terra por tua causa. Então veja bem como isso afetou a humanidade como um todo. Então agora o homem precisa se aproximar de novo da imagem e semelhança de Deus. E o projeto original de Deus era a família para isso. Os filhos já deveriam nascer numa família santa, e na verdade eles já não nasceram numa família santa. Vocês vão ler a ocorrência bíblica, o primeiro filho já nasceu já na queda do homem. Eles não tiveram filhos ainda na sua plenitude santa. Tiveram filhos após o pecado. E isso é muito triste para nós. Porque o pecado já foi imputado para a humanidade. Houve uma imputação do pecado. A imputação é um termo jurídico que a partir de agora toda a descendência vai levar essa marca do pecado original para toda a raça humana. Só será tirada através do primeiro ato da salvação, que é a justificação. Agora estamos falando mais um pouco sobre doutrina do pecado, né? E doutrina da soteriologia. Mas a primeira coisa que a salvação vai fazer é justificar. E quem justifica é Cristo. Nós não podemos mais justificar. Para começar a trazer o homem de volta, para começar a enxergar o projeto original de novo de Deus. E esse projeto é muito importante, é a família, irmãos. Não adianta chegarmos aqui na igreja. A igreja, ela tem um poder, eu vejo assim, ó, a igreja tem um poder tremendo na terra. Eu sei por mim, eu fui salvo, eu alcancei Jesus, a minha família alcançou Jesus graças a uma comunidade cristã. Eu já vi pessoas sendo curadas, já vi pessoas sendo salvas, livradas da morte. Eu já orei no hospital, já vi amigos meus que estavam na UTI serem salvos. Então eu acredito no poder da comunidade cristã. E eu acredito que quando eu orei lá, não foi porque a minha oração lá fez efeito. Deus tem misericórdia de nós quando a gente pensa que um dia que a gente vai orar por alguém, vai fazer um evangelismo, acho que a minha oração, eu como pessoa vou lá orar, faça acontecer. Não, eu faço isso porque eu estou ligado a uma igreja. Esse senso de comunidade tem que estar presente no nosso coração. E o dia que eu pensar que isso, que Deus está em mim, eu não vou ser salvo, eu já estou no inferno. Porque nós nascemos para não ser sozinhos, nós não somos seres independentes. Nós somos seres interdependentes. Nós já nascemos já sendo dependentes de Deus, dependentes de uma adjuntora e dependentes do que vai vir a partir dessa união entre a auxiliadora e o homem, que são os filhos. Então nós somos seres interdependentes. Não há espaço para a independência no reino de Deus. E tem uma outra ordem lá no paraíso que diz o seguinte, assim, que quando nascessem os filhos dessa unidade, e ainda Deus diz assim, ó, que esse fruto que nasce dessa unidade, ele só sairá dessa unidade para formar uma outra unidade. Os filhos só sairão de casa para formar a sua família. Fora isso aí, não pode sair de casa. Se ele sair de casa por qualquer outro motivo, desculpe a palavra, mas é rebelião, é pecado.
Filho só sai de casa para formar uma outra família. Isso é uma ordem para isso. Ele não pode sair por outro motivo. Veja bem a importância da família. Então, a igreja tem esse aspecto também coletivo. Então, quando a gente ora, faz, as coisas acontecem, porque eu acredito que eu estou ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Sem a igreja, nós não somos nada, irmãos. Sem os irmãos, não somos nada. Por isso que para as nossas famílias hoje serem fortalecidas nesse projeto que a gente está fazendo, a gente precisa ter outras famílias que vivam o mesmo projeto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós começamos esse projeto lá em Cruz Alta, eu me lembro que surgiu uma dificuldade muito grande, porque naquela época já começou o aparelhamento da revolução cultural, né? Isso já começou na década de 90, já começou isso que a gente está vivendo hoje na prática sobre toda essa cultura, né, marxista que nós estamos vivendo hoje, que está quebrando todos os princípios judaicos cristãos, né, de gênero, de diversidade de gênero. Na década de 90 isso já estava criando um corpo, né? E a gente já vivia isso. Então, quando a gente já começava a pregar e falar sobre modelo de família, a primeira dificuldade que nós encontramos foi com nossos filhos. Porque quando nossos filhos assistiam as nossas mensagens, ouviam as nossas pregações, os nossos ensinos, e os pais tentavam ensinar a cultura cristã, né? Vamos dizer assim, uma cultura cristã, na verdade, isso não seria uma cultura, é um estilo de vida, né? Isso tem que ser um estilo de vida. E aí, quando eles chegavam lá fora, no mundo, na igreja, eles encontravam uma outra cultura. E aquela cultura, muitas vezes, acabava engolindo a cultura dos nossos filhos e acabavam pegando os nossos filhos acabavam se desviando. Acabavam caindo no mundo e, muitas vezes, até cometendo suicídio, caindo nas drogas, caindo no homossexualismo. Por quê? E aí a igreja começou a se perguntar, ué, mas o que está acontecendo? Porque isso é uma coisa que nunca acontecia na igreja. Até a década de 70, 80, isso não acontecia nas nossas igrejas. Mas hoje, a gente já fazendo uma análise mais profunda, e o Espírito Santo hoje trazendo essa realidade para as igrejas começarem a trabalhar com família, porque isso é uma coisa que não era necessária. Os antigos aqui sabem muito bem disso, os obreiros mais antigos, eles não tinham problemas de questões morais dentro da igreja, até a década de 70, 60, porque a sociedade secular também preservava esses conceitos morais dentro da sociedade. Então a sociedade pregava junto com a igreja esses valores, mas hoje não. Hoje chegou um tempo que a sociedade anulou os valores morais, não existe mais. Então só a igreja prega. Então nossos filhos, quando vão para lá, eles olham, mas esse modelo é só na igreja que tem. É só lá na igreja, que fora na escola não tem, ali na rua não tem, ali eles vivem de forma bem diferente. E lá na igreja eles estão pregando uma coisa que aqui fora não existe, em lugar nenhum existe. Então vejam bem a dificuldade que é isso, irmãos. E agora se tornou muito mais difícil quando que essas unidades dentro da igreja, olha só, preste bem atenção nisso, quando as unidades dentro da igreja também estão sendo influenciados pelo mundo. Piorou a situação. Antes nós até lutávamos contra essa natureza que estava lá fora. Nós estávamos indo contra a cultura do mundo. Agora não, a igreja já está sendo afetada muitas vezes. Os casais estão sendo afetados por isso. Eu vou dar um exemplo clássico. Uma das coisas que é a coisa mais importante dentro da igreja. Eu não vou falar hoje muito sobre, eu vou falar sobre a questão relacional hoje, mas vou deixar isso para a próxima aula ainda desse tripé. Que eu falei, o tripé, nós falamos sobre o homem de Deus, lembra? O segundo nós falamos sobre, o segundo é hoje, né, que é o marido de Deus. Primeiro foi o homem de Deus. Lembra que eu falei na aula passada sobre isso? O homem de Deus, o que é? O homem é aquele que é espiritual em Deus, mas não espiritual na igreja. Lembra que nós batemos muito em cima dessa tecla na última aula? Que o homem espiritual não é espiritual porque ele vai na igreja. Isso é um conceito errado do cristianismo. O homem ele é espiritual primeiro porque ele tem uma comunhão direta com Deus, um relacionamento profundo com Deus. Então, quando ele vem para a igreja, ele vem aqui para somar com a comunidade, para quê? Para que a comunidade seja edificada pelo Espírito Santo, para impactar o mundo lá fora. Veja bem, olha só a ordem das coisas.
Porque hoje o cristão parece que está vindo para a igreja para buscar poder, porque ele não tem mais poder lá fora, e está errado isso aí. Porque lá no paraíso não é assim. Primeiro, quando Deus estabeleceu o culto para ele, lembra? Depois da queda, depois do pecado, o homem tentou fazer um culto e Deus não se agradou daquele culto. Ele pegou folhas de figueira lá e se cobriu. Ele viu que estava com vergonha, não, vou fazer o meu ritual aqui, a minha cerimônia. Agora vou me apresentar diante de Deus. Quando se apresentou diante de Deus, negativo. Isso não serve. Tu não tem mais condições de fazer o culto. Eu vou ter que fazer o culto para vocês. Eu vou ter que ensinar vocês a se aproximar de mim, porque vocês estão perdidos. Deus teve que matar o primeiro animal na terra, derrubar o primeiro sangue na terra, tirar a pele e cobrir Adão e Eva com peles de animais. E a partir daquilo ali, o rito começou a cerimônia desse culto que nós estamos fazendo hoje. Esse culto não existia, porque o culto que tinha no paraíso antes da queda era uma presença direta na presença de Deus. Não existia cerimonial. Deus vinha na virada do dia e conversava com Adão. Esse era o culto, não tinha cerimonial, não tinha regra nenhuma. Aí mudou isso porque por causa do homem. Por causa do pecado. Tanto que Jesus fala depois que o sábado não é por causa de Deus. Deus não precisa de descanso. O sábado é por quê? É por causa do homem. É nós que precisamos de culto. É nós que temos que fazer culto. Essa dinâmica do culto é nós que precisamos. Nós é que temos que fazer. Agora tu imagine, isso é tão fato do meio pentecostal que se quando a gente não vem no culto, não há frequência do culto, o que acontece? Daqui a pouco estou desviado. E aí tem pessoas desigrejadas e emergentes aí, se prostituem, faz horrores ali fora. Então quer dizer que isso aqui tem algum fundamento. E eu não estou falando de religião, eu estou falando do cerimonial, dos verdadeiros adoradores que buscam a Deus em espírito e em verdade. Só que para a gente se fortalecer nesse culto, primeiro, nós temos que ter essa comunhão com Deus primeiro. Veja bem que nós falamos na outra aula. Isso é muito importante, irmãos. Esse contato primeiro com Deus. Não é porque a igreja está me conduzindo no cerimonial. Isso não vai me gerar santidade nenhuma, irmãos. Preste bem atenção. Não tenho medo de dizer isso para vocês. Isso é experiência. Os poucos tempos de vida cristã que eu tenho. Já participei de outras convenções de igreja. A última convenção batista que eu participei, do Rio Grande do Sul, da Batista, da Igreja Batista Nacional, mas também participei da Primeira Batista também. As últimas reuniões que eles fizeram antes da pandemia era tratar assuntos, por que filhos de pastores, por que mulheres de pastores e por que pastores estão dando problemas na igreja, estão abandonando a carreira de pastores, e mulheres estão abandonando os pastores, os filhos estão se desviando dos pastores. Por quê? O que está acontecendo com a igreja? Por quê? Porque tudo está em volta do culto, tudo está em volta do culto. E perder o quê? O que é primordial? Primeiro é a comunhão com Deus. É buscar Deus no quarto. É buscar se santificar. Porque santificação não é para os outros ver. Santificação é para Deus ver, irmãos. Não adianta botar um terno, uma Bíblia debaixo do braço e passar na frente de vocês. Eu já falei isso para vocês. E eu vim frequentar todos os cultos aqui, falar bonito, orar bonito, cantar bonito, e vocês vão olhar para mim e dizer: consagra esse irmão, porque esse irmão é um baita do obreiro. Eu vou dizer uma coisa: esse é o pior erro que a igreja pode cometer, é consagrar uma pessoa assim. É o pior erro que podem cometer. Para consagrar uma pessoa, é isso que o pastor Jair falou na dinâmica aqui. Vai lá e pergunta para a própria pessoa, para os filhos dele, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? E às vezes, para conhecer essa pessoa, se eu não tenho capacidade e a percepção espiritual, que é o primeiro ato da salvação, percepção espiritual, de eu perceber quem eu sou, que é a primeira coisa que o Evangelho causa quando eu encontro o Deus. Primeira coisa, quem sou eu, pecador? E quem é Deus, é santo. E o que eu faço para me aproximar? Isso é Evangelho. Percepção de realidade. É quebrar aquilo que está me separando entre eu e Deus, que é o pecado. Olha só. Se eu não consigo fazer isso, quem são as pessoas mais próximas que podem falar a respeito de mim? É a minha família. É a minha esposa primeiro e depois os meus filhos. O pastor fez a dinâmica aqui, isso é perigoso. Tomara que não tenha uma foto de ninguém mesmo. Porque Jesus diz que ninguém pode dar o testemunho de si mesmo. Isso Jesus falou. Jesus diz que quem pode dar o testemunho a respeito de ti é outra pessoa. Tu não pode dar. Porque muitas vezes tu vai falar bem de ti mesmo. Mas uma outra pessoa falando de ti, aí o mistério pega. Vai lá, pergunta para o filho.
Pergunta para a esposa quem é, que essa pessoa vai dizer quem eu sou. E aí o negócio pesa. Aí eu vou ver se a minha santidade, se a minha espiritualidade, se a minha aproximação com Deus de fato está fluindo, o negócio está acontecendo. Então veja bem que a família tem um fundamento importante. E o primeiro membro dessa família, o principal, que vai mostrar aquele que realmente, como nós somos como homem, é quem? A esposa. Porque isso aí a própria Escritura está dizendo. É o texto que nós vamos ler depois em Efésios. Que Jesus vai dizer, porque você vai amar sua esposa, como o quê? Esse é o segundo ato, né? O primeiro ato, tu vai amar a igreja como Cristo amou e se sacrificou por ela. Segundo ato, tu vai amar ela, depois, mais adiante, tu vai amar ela como a si mesmo, porque ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Se tu ama ela como a ti mesmo, se tu não fizer mal ao teu corpo, tu não vai fazer mal para a tua esposa. É o segundo ato. Está em Efésios. E eu quero ler para os irmãos, então, nessa segunda aula, que está em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 13, bem conhecido também esse texto, que ele vai entrar em concordância daquele de 1 Pedro. O texto diz assim, Malaquias capítulo 2, e o versículo 13 em diante, e o texto diz assim, ó, mas não é só isso, além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dá mais atenção às vossas ofertas e tampouco as aceita com prazer. Versículo 14. Mesmo assim, insistes em questionar. Por quê? Ora, porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa, que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse a tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Olha só esse texto. Esse texto que Pedro está falando. Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ele está falando oração, mas ele está falando de toda a vida espiritual, que a oração é o ápice da vida espiritual do indivíduo. Nós não estamos falando aqui de uma oração coletiva na igreja. Nós não estamos falando de uma intercessão. Não estamos falando aqui de um círculo de oração. Nós estamos falando da oração íntima, que é chamada vida devocional, vida de consagração. Vida de consagração é quando você busca Deus sozinho em oração, para a tua vida entre você e Ele. E isso tem uma diferença muito grande de oração na igreja. Orar com a igreja, interceder com a igreja no círculo de oração, isso são as outras dinâmicas do reino de Deus. Mas a dinâmica principal que ele está falando aqui, de interromper as orações, é a vida espiritual com Deus. É aquilo que Deus está falando lá em Mateus. Se você tem algo para o teu irmão antes de chegar aqui e entregar a tua oferta, deixa, larga a tua oferta aqui do lado. Volta lá, reconcilia com o teu irmão. O que Deus está preocupado? Deus está preocupado mais com a relação que você tem com as relações. A relação com a tua esposa primeiro. A relação com teus irmãos depois. Porque olha só como Deus é criterioso. Se você não for bem nisso aí, não venha no meu altar. Nem se aproxime de mim, porque eu não vou aceitar com prazer isso. Texto diz que pode derramar lágrimas. Tu pode ter prantos, daí eu não vou te responder, ainda tu vai questionar a Deus. Pô, mas o Senhor não tem mais prazer nas minhas ofertas. O próprio Deus está respondendo as nossas mazelas aqui, dizendo o seguinte assim, mas eu não vou responder mesmo, e eu ainda vou responder, sabe por quê? Porque você tem sido infiel no teu matrimônio, na tua aliança. O negócio é muito sério, irmãos. Ele está dizendo que a tua vida espiritual agora caiu por terra. Tudo que tu está fazendo na igreja, tudo que eu só posso ter o maior ministério que tem aqui. Mas o momento que tocou nessa pessoa, nesse ser, que eu fiz uma aliança, que eu fiz um pacto diante de Deus, acabou todo o ministério, caiu por terra. Olha só. Então, antes de eu ter um zelo com tudo que eu tenho que ter na igreja, que isso é lindo, é maravilhoso. A Bíblia diz que a gente tem que ter o zelo pela casa do Senhor, mas eu tenho que ter um zelo primeiro e primário, principal. É com quem? É com a minha esposa. Nós vamos ter que começar a mudar essa percepção, sabe por quê? Porque toda a ordem da sociedade, todo o cosmos depende disso que a gente vai fazer ali em casa. Vocês têm noção da profundidade disso? Que o nosso evangelismo
que as nossas orações expulsar demônio, que da nossa forma de ganhar almas, da nossa forma de ganhar pessoas, depende de como eu me relaciono com a minha esposa. Isso é o reino de Deus aqui na terra, irmãos. Tá? Isso aqui é muito profundo, irmãos. Isso é um negócio tremendo, irmãos. Tremendo isso aqui. E ele vai mais longe e diz, olha, não foi o Senhor que fez deles um só? De dois fez uma unidade, que eu falei. E eles lhe pertencem em corpo e espírito. Quando faz isso, pertence ao Senhor, né? E ele responde assim, ó. Porque ele desejava o quê? Uma descendência santa e abençoada. O texto está dizendo. Eu quero que vocês sejam santos. O casal seja santo. Porque a partir disso, o que vai acontecer? Qual é o resultado disso aqui? Vai haver o que? Uma descendência santa e abençoada. Descendentes são filhos e netos. Aqui está a explicação porque muitas das nossas gerações estão se perdendo. Talvez muitas vezes a gente culpa a igreja. A igreja não faz isso, a igreja não faz retiro, a igreja não está orando o suficiente. Pode ser. A igreja não ora o suficiente, às vezes o programa da igreja não está funcionando, sabe por quê? Porque os indivíduos que estão tentando fazer isso dentro da igreja não estão com a sua vida espiritual em ordem em casa. A igreja pode ter toda a estrutura possível, que eu sei que as Assembleias de Deus hoje, no mundo, eu acredito que esse ministério, as Assembleias do nosso ministério, é uma das igrejas mais bem estruturadas no mundo, cara. Vocês têm noção disso, irmãos? É uma igreja que pode trabalhar, pode arrebentar o reino espiritual das trevas no meio. Eu já trabalhei com batista, já trabalhei com luterano, já trabalhei com metodista, já entrei nesses ministérios, já preguei lá, eu já participei. Eles não conseguem ir muito longe, mas uma Assembleia de Deus, só por fato de trabalhar com o Espírito Santo e acreditar no reino espiritual, meu Deus, irmão. Glória a Deus. A Assembleia de Deus pode impactar uma geração, uma cidade. Se eles entenderem o poder, se nós entendermos o poder que está em nós, irmãos. E hoje, o que a sociedade anseia hoje? Qual é o anseio hoje da sociedade? É ver famílias de novo como eram as famílias antigamente. O que está acontecendo nessas escolas, irmãos? Olha só isso que está acontecendo. Esses indivíduos hoje perderam a percepção dos valores morais. Não há mais espiritualidade na sociedade, acabou. Está acabando a espiritualidade dentro da igreja também. E a única forma de resgatar o reino de Deus é o quê? É olhar hoje para a nossa esposa e começar a santificá-la. Não existe outra forma. Não conheço outra forma. Vamos ler Efésios, que é o texto áureo da família. Eu sei que vocês conhecem o texto aqui, lido, mas vamos ler ele em nome de Jesus hoje de novo. A parte que tange a nós aqui, né, que está em Efésios, no capítulo 5. E o versículo 28, né? Não, versículo 25, perdão. Capítulo 5 de Efésios e o versículo 25 em diante. E todo esse texto aqui vai se encaixar dentro daqueles dois projetos que nós começamos. Que é cultivar e guardar, que são os mandatos culturais lá, né? O texto diz assim: maridos, cada um de vós amai vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. Olha só. Parece lindo, parece uma poesia, né? É poético, né? Coisa linda. Mas, irmãos, não é fácil, tá? 26. A fim do quê? Segunda ordem. De santificá-la, tendo-a purificado com o quê? Com o lavar da água por meio da palavra. Olha só. Está trazendo o sacerdócio universal dos santos. É nós que temos que ministrar a palavra. E o que nós falamos lá nas outras aulas sobre Deuteronômio capítulo 6? Que essa palavra primeiro tem que estar aonde? Lembra do texto lá? Primeiro ela tem que estar no teu coração. Depois que ela estiver no teu coração, que ela te converteu, que você vive ela,
Agora sim, agora você ensinará os teus filhos e os teus filhos ensinarão os filhos deles. Vai até a terceira e quarta geração. Mas primeiro essa palavra tem que estar no coração. Então, para santificar uma mulher, meu Deus, não é fácil. Quem é que falou aqui que o pastor Kleber, né? Que não é fácil, mulher. A minha também não é fácil. As nossas esposas não são fáceis. Nos dias de hoje, está muito difícil viver um casamento. Porque a mídia, o sistema midiático, a internet, está indo contra aquilo que nós temos que tentar fazer diante de Deus. Nós estamos numa batalha renhida, irmãos. A nossa batalha está pior do que a década de 80 para cá. Piorou. Empoderamento feminino. Empoderamento, feminismo, revolução feminina, a revolução cultural, como é que se diz? A revolução afetiva, né? Então hoje é a era da revolução afetiva, que hoje tudo é sentimental. Piorou, porque a mulher já era sentimental. Aí com a revolução afetiva, potencializou o negócio. E agora, como que nós, homens cristãos, vamos enfrentar esse gigante? Como que vamos derrubar essas estruturas que se levantam contra o conhecimento de Deus? Como que nós vamos se levantar contra essas fortalezas espirituais? Como que vamos se levantar contra isso tudo? A Bíblia diz que é com o conhecimento de Deus. Mas para que o conhecimento de Deus seja efetivo, aí nós vamos fazer algo que talvez seja uma coisa que hoje tenha sido difícil para nós. Nós vamos ter que se converter a Deus. É aplicado esse negócio. Nós vamos ter que se converter. Não, mas eu já não era crente. Não, mas vai ter que ser crente de novo, irmão. Desculpe dizer isso, irmãos. Isso é uma realidade. Tem filhos desviados? Eu não vou perguntar quem tem filho desviado. Eu tenho também. Não é fácil, isso é duro. Daqui a pouco o filho está nas drogas, daqui a pouco ele troca de sexo. E o negócio não é brinquedo, irmãos. Quem viveu em cidade grande, que nem nós já fizemos evangelismo de impacto, né? Ir lá e conhecer lá as drogas, ir lá no meio desses caras, lá no meio dos traficantes, lá e pregar. Gente, isso é terrível, irmãos. Tem brigadianos da inclusão, lá da polícia militar, que ele financia a droga do filho. Vai lá e compra dos traficantes lá para poder ter o filho em casa. Isso é muito triste, irmãos. Essa é a era da revolução afetiva que nós estamos vivendo. E isso tudo é curado e eu me coloco na ordem que Deus ordenou para nos colocar, como sacerdotes. Porque é nós que primeiro temos que santificar as nossas esposas. Os filhos, eu já falei isso aqui, vocês já devem ter me ouvido eu falar. Os filhos só serão impactados pela nossa educação da forma que nós tratamos a nossa esposa no reino de Deus. Eu já falei isso aqui, vou falar várias vezes para vocês. Essa é a parte mais importante de tudo isso que nós estamos fazendo aqui também. Porque os filhos, quando eles saem da nossa casa, duas coisas que o homem tem que gerar no filho. Duas coisas. Até o do 0 até os 6 anos de idade. São duas coisas que nós temos que gerar no nosso filho. Isso quem gera é o homem, não é a mulher. Do 0 aos 6 anos de idade. Identidade e autoridade. São duas coisas que o homem tem que gerar no indivíduo antes dele ir para a sociedade. Do 0 aos 6 anos. Desde a barriga da mãe, conversando com o filho dentro da barriga da mãe, ele conhecendo a voz do pai, como ele está tratando a mãe já grávida, como ele está conversando com o filho, até os 6 anos de idade. Duas coisas, identidade e autoridade. A autoridade, o filho já tem que, até os 6 anos, ele tem que entender quem é sim senhor e não senhor, que são primeiro a família, depois na escola. Se não gerar isso aqui, vai gerar os problemas depois que está acontecendo nas escolas. Até os 4 agora, né? Porque com 4 já é obrigado a botar a criança na escola agora, né? E aí o mundo está engolindo nossos filhos. Diminuiu 2 anos. Porque a revolução cultural, o que a revolução cultural quer fazer? Nós vamos falar na próxima aula, irmão. Essa aí nós vamos ter que prestar bem atenção quando chegar no Pai de Deus, tá? Nós estamos hoje como marido, mas é melhor chegar ali no Pai. Que essa aí nós vamos ver muita coisa. Tá? Então o que acontece? Mas antes de chegar nos filhos, a coisa principal é como a gente trata
a nossa esposa. Como a gente trata ela é como tu vai afirmar a sexualidade do filho. Preste bem atenção. Estou falando uma coisa importante. Uns dizem, é comportamental, outros, é espiritual. Não. Isso aqui sim, é comportamental, mas é dentro da família. Isso aqui é paterno. Eu estou falando. Isso aqui é paternidade bíblica. É o antídoto para o negócio, irmãos. É como eu trato a mãe antes de tratar os filhos. Porque hoje o que tem acontecido? A gente tem tratado os filhos primeiro e deixado a mãe de lado. É isso aí que está matando a igreja. E matou a igreja e matou a sociedade. Porque a sociedade depende de como a igreja prega o evangelho, irmãos. Toda essa desordem social, cultural, espiritual que está acontecendo fora do ministério, depende da igreja, irmãos. Como a igreja se comporta, como ela é santa, como ela está entendendo as ordenanças de Deus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso é muito sério. Então, quando Deus assim guardar e cultivar, Ele está dando uma ordem para a gente como a gente vai tratar a nossa esposa, né? Isso é muito importante. Cultivar o ministério do marido de nutrir o ensino de Paulo sobre o casamento, enfatiza o alinhamento do ministério do marido como Cristo para a igreja. Ele vai sempre fazer essa alegoria, né? Vocês têm que entender, veja bem, em Efésios, ele vai bater bastante em cima dessa tecla, né? Aí ele vai dizer aqui no versículo 26, 32, né? Versículo 32, ó. Este é o mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Ele está fazendo essa comparação. Isso é um mistério muito grande. Porque da forma que vocês viverem é a minha vontade. É isso, é dessa forma que eu quero que vocês vivam. Então, quando vocês amam a esposa primeiro, você tem que amar como Cristo amou a igreja, que se sacrifica por ela. Amém? Amém. Nós temos que se sacrificar, pastor. Pastor Alexandre, uma coisa que me chama a atenção também em Efésios é que se nós cumprir aquilo que Jesus falou ali com relação, nós homens, amar nossas esposas, amar nossos filhos e ser aquele exemplo, é o reflexo que vai ser dentro da igreja. Vou pegar esse gancho aqui do pastor Jair. Não adianta, irmãos. Estas coisas estão interligadas. Como eu trato a igreja, olha só, e são as duas vias que funcionam bem. Como trato a igreja, muitas vezes eu vou tratar a esposa. Como eu trato a esposa, muitas vezes eu vou tratar a igreja. Se a gente não vê isso, aparentemente é a religião que está tapando e está encobrindo isso. E aí é grave o negócio. Quando a gente vive não uma espiritualidade em Deus, nós falamos na outra aula sobre isso, o que automaticamente vai fazer com que a gente viva? Se a gente não vive conforme uma vida espiritual verdadeira com Deus, o que acontece? Automaticamente a religião vai assumir o lugar das nossas vidas. E se a religião assumir o nosso lugar, acabou para nós, irmãos. A religião é legalismo. A religião é morte. A religião, ninguém suporta a religião. A religião é aparência. Porque a religião é o maior esconderijo de pecados que existem na face da terra. É hipocrisia, né? É hipocrisia. É isso aí. É o maior esconderijo de pecados, transgressões e iniquidades que existem na face da terra. Eu estou lá, encobri tudo. Estou escondido lá. Tudo que vai acontecendo eu vou guardando no porão da religião. E aí fora da religião, a aparência, eu vou manter na minha aparência. É isso que acontece. E isso aí está abafando a igreja, irmãos. A igreja tem um ministério tremendo para viver fora, para libertar os cativos e oprimidos, tirar aqueles que estão presos nas trevas e trazer de volta para a maravilhosa luz de Jesus. Nós temos que viver esse ministério. Foi para isso que Deus nos ungiu. Para libertar os cativos, nós vivemos o ano aceitável do Senhor ainda. A igreja não foi arrebatada. Então, esse poder e essa unção, ela está ativa ainda. Só que nós fizemos uma leitura um tempo atrás, que encerra o livro do Antigo Testamento, que é esse livro de Malaquias, né? Cara, o livro de Malaquias, se vocês puderem ler ele em casa, eu gostaria de fazer
um desafio para vocês. Leem ele 3 vezes. Pega, lê Malaquias 3 vezes e foca na família, desde o início até o fim. E vocês vão entender que Deus está falando para a família. Está querendo restaurar a família em Malaquias. Ele vai começar, Deus cobrando algo que Israel já tinha se desviado, ali no capítulo 1. Nós já fizemos essa leitura, né? E aí Deus perguntando assim, aonde está a minha honra como Pai e a minha honra como Senhor? Ele vai trazer as 2 instituições ungidas na terra que Deus criou. Que é o quê? Que é o oráculo, a igreja e a família. Aonde está a minha honra como Senhor e a minha honra como Pai? Isso está lá no capítulo 1 de Malaquias. Então ele está dizendo assim, vocês não estão mais temendo o meu nome, porque o temor é toda a honra que lhe é devida. Isso é o princípio do Salmo 110, 11, né? Também em Provérbios. O temor é o princípio da sabedoria. Gera prudência aos que buscam conhecimento, não é isso? Sabedoria, né? Então o que o temor gera? Ele vai gerar prudência. O que é prudência? Prudência é antecipar algo. É temor, não, peraí, vamos orar antes, vamos pensar antes. Vamos pensar antes de agir, isso é temor. Então, isso faz parte do trono de Deus, temor. Perde o temor, daí vocês não estão tendo essa reverência comigo, vocês estão fazendo tudo de qualquer jeito. A minha honra como Senhor e como Pai. E aí ele vai adiante e vai explicar o que acontece. Até chegar nesse texto do capítulo 2 que eu li para vocês, que ali é o ápice de todo o livro de Malaquias. Ele vai dizer, agora eu vou dizer aonde que o problema de vocês começou. Na igreja e na família. Porque vocês não honraram o matrimônio de vocês, da juventude com a mulher de vocês. Ali desabou todo o ministério. Até ele chegar lá no capítulo 13, 10 dos dízimos, dizendo, o que vocês estão me roubando? Por que eles estão roubando dízimo? Por quê? Porque eles já estão tudo desviados. Eles não honraram a aliança, os pactos. Na outra aula nós vamos falar sobre os pactos, tá? Falar sobre fidelidade, que é a coisa mais importante dentro desses compromissos aqui. Então, irmãos, veja que ali onde o trono de Deus desaba o resto de toda a sociedade. A igreja desaba, o casamento desaba, automaticamente a sociedade desaba. Mas Malaquias vai encerrar com aquele texto dizendo o seguinte, que Deus vai restaurar o coração dos pais, lembra do texto? Vai restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que Deus está dizendo? Que Ele vai ter que fazer uma restauração na família, olha só, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e vai encerrar o Novo Testamento. Ele vai repetir isso lá em Lucas, acho que 1:22, não, 1:19, e vai dizer de novo, né, falando sobre esse espírito de Elias, dizendo que vai haver uma restauração, que vai o quê? Vai restaurar, vai reparar o coração dos pais aos filhos, só que lá ele vai mudar o texto. Em vez de ele dizer o que disse em Malaquias, que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, lá em Lucas ele vai dizer que vai reparar o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, a prudência dos justos. Olha só. Então a geração já se rebelou mais, o negócio está mais grave. Vocês entenderam? Aí já é um outro assunto que nós falamos sobre o que acontece nas gerações, tá? Mas irmãos, o processo todo começa aonde? No meu impacto, meu relacionamento com Deus e com a minha esposa, eu como marido primeiro, tá? Então nós falamos aqui um pouco sobre nutrir, né, a esposa. Nutrir é com a palavra e com amor, isso é a nutrição. E guardar é morrer para que ela viva. Olha só, agora presta atenção nisso que eu vou ler aqui. Juntamente com o Ministério da Nutrição do marido, para com a sua esposa, vem sua proteção para garantir que ela esteja o quê? Segura. Você sabia que a maioria dos problemas psicológicos que mulheres sofrem hoje é porque a gente não deixa elas seguras? Isso é coisa de consultório psicológico. É falta de segurança. Muito sério isso. Às vezes deixa o problema maior do que a gente, né? Isso. E acaba demonstrando para a esposa, né? E muitas vezes a nossa passividade, né, de sacerdócio, a mulher, automaticamente que a mulher tem um poder de administração,
Isso é um dom que Deus deu para ela. Que Deus diz assim, ó, a mulher não é obrigada a amar o marido. Isso está em Efésios. Dá para entender isso, que primeiro quem tem que amar é quem? É o esposo. Porque quando Cristo nos amou, quem é que amou primeiro? Nós amava Cristo quando fomos chamados por Ele? Não, né? Então, pode ver que em Efésios, Jesus vai usar a mesma forma. Ele vai dizer, marido, amem as suas esposas, mas não está dizendo em momento algum que ela tem que amar o marido. Olha só, isso é muito interessante. Mas ele vai dizer que ela tem que o quê? Edificar, corresponder, edificando. Então ela tem esse poder da administração doméstica. Quando ela recebe isso, automaticamente ela vai o quê? Ela vai guardar aquilo que está perto dela, que é a casa, que é os filhos. Olha só, isso é lindo. Isso tem muita mensagem em cima disso. Por meio do qual o marido protege e defende a sua esposa, dificilmente Paulo poderia expressar isso em uma linguagem mais vívida do que quando compara o amor abnegado de um marido ao amor de Jesus na cruz. Olha só a comparação que ele vai fazer, né? Com a morte de Cristo. Maridos, amais a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 25. Como já observeis, a obra sacrificial de Cristo na cruz é o ato definitivo de guardar, assegurando a bênção de Deus e vencendo os inimigos do pecado e da morte. Tá? Preste atenção aqui, ó. Quando Paulo diz que o marido deve admitir o próprio sacrifício pelo bem-estar da sua esposa, isso obviamente inclui sua segurança física. Amém? Tudo, física, espiritual, emocional principalmente, né? Mas a principal ameaça contra a qual um homem deve proteger a sua esposa é o seu próprio pecado. Preste bem atenção nesse texto aqui. O que precisa proteger, olha só o que o texto está dizendo aqui que eu estou lendo para vocês. Tem que protegê-la do seu próprio pecado, do meu. Aqui é sério, mano. Eu costumava pensar que um homem entrasse na minha casa para atacar a minha esposa, eu certamente resistiria a ele. A gente pensa isso, a primeira impressão que a gente tem, né? Vou defender a esposa. Olha só. Mas então percebi que o homem que entra em minha casa e ataca a minha esposa todos os dias sou eu. Olha só um negócio que pegou pesado, né? Quem sabe nós somos que mais atacam do que um inimigo que talvez supostamente seja de fora para entrar na casa e atacar minha esposa. Mas às vezes sou eu mesmo. Percebi que o homem que entra em minha casa e ataca a minha esposa todos os dias sou eu. Com a minha raiva, com as minhas palavras duras, com as minhas reclamações, a minha indiferença. Como cristão, percebi que o homem que eu precisava matar para proteger a minha esposa era eu mesmo, como pecador. E aí, irmãos? Concorda com isso ou alguém tem uma objeção contra isso? Concordo. De novo, vamos ter que lidar com a coisa mais difícil que tem na face da terra, que é o pecado. E lidar com o pecado tem que ser uma coisa radical. É isso? A palavra radical é a palavra correta, porque radical vem de raiz. Tem que arrancar a raiz. Pecado, se você não arrancar a raiz, talvez até ele nasce mais ainda. Quem é que já limpou o mato aqui? Lá no sul tem um matinho pequeno, esqueci o nome. Uma graminha lá que se tu passar enxada nela, ela tem um carocinho embaixo. Oh? É cebolinha, né? É uma cebolinha, mas ela tem um nome lá no sul que chama. Se passar enxada é pior. Ela vem aquilo que, meu Deus do céu, piorou a situação. E às vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Se a gente não lidar com isso, como é que nós vamos lidar com a nossa esposa, irmãos? E aí, se nós não souber lidar com a nossa esposa, os nossos filhos estão perdidos em casa. Nós perdemos uma geração, nós estamos botando 2, 3 gerações fora por causa do nosso pecado. Nós temos que se converter, irmãos. A proposta dessa noite para nós como homens, maridos, eu não digo homens, como diz uma expressão que os de fora não gostam da expressão, nós temos que ser, nós temos que ser macho. Não. Não temos que ser macho, nós temos que ser homem com V, homem de verdade. Homem de verdade é o homem segundo o coração de Deus, conforme a imagem e semelhança de Jesus. Porque é manso e humilde de coração. O seu fardo é suave. E se realmente a gente experimenta que ele é humilde de coração,
seu fardo é suave, eu vou ser que nem Jesus. Se eu ser que nem Jesus, a minha esposa vai me amar mais ainda. Porque eu vou ser uma pessoa humilde, amável. É isso que estão precisando hoje. O pastor falou sobre um abraço. Cara, é uma coisa simples. Tão simples, mas às vezes eu já tive experiência com uma... mais que muito remédio. Não, eu já tive essa experiência, pastor. Que em brigas terríveis, coisa que eu olhava que praticamente estava irremediável, mas a hora que eu abracei ela e pedi perdão, tudo aquilo que 2, 3 dias eu estava, que parecia que não ia se resolver na minha casa, e aquilo ali resolveu, irmãos. Irmãos, isso é coisa tremenda isso aí. Convido a igreja a se colocar em pé em nome de Jesus. Pode falar, irmão. Que nem na época da minha conversão, depois que eu tinha me convertido, minha esposa ainda não era espírita. E depois que Deus tinha aberto os meus olhos, assim, eu tentava de todas as maneiras fazer ela enxergar aquilo e falar, não, você está errado, e o que sua mãe falou é tudo mentira, essa é a verdade, e ficava tentando empurrar isso goela abaixo dela. Aí eu fui falar com o pastor, falei, pastor, mãe, como que ela não enxerga? Ela está vendo dentro de casa, às vezes eu chamo ela para estudar, ela não quer e tal. Ele falou, não, calma, a única coisa que você tem que fazer é dar o exemplo. Aí foi esse versículo que eu peguei de Efésios, que falou amar a sua esposa como Cristo na igreja. Então é fazer com o tempo dela, no tempo dela. E graças a Deus, quando ela veio para cá, que nós viemos para cá, ela se converteu aqui. Graças a Deus. Nos conselhos lá em 1 Coríntios, tem um conselho quando dá relacionamento com um é santo, o outro não. O que Paulo diz lá? Ele diz que a esposa, no convívio santo, santificará o marido. Vice-versa. O esposo santo, no convívio, santificará a esposa. É o que o texto de 1 Pedro está dizendo. De Efésios está dizendo que quando a gente é nós que santificamos a esposa. O nosso convívio santo, nós lavamos ela com a palavra de Deus. Mas veja bem, aquilo que eu falei um tempo atrás aqui, vou repetir para vocês que é muito importante. Filhos e esposa, eles não prestam atenção naquilo que a gente fala. A nossa lei falada para os filhos e para as esposas não tem peso nenhum, irmãos. A única coisa que tem peso são as nossas atitudes. É o que a gente faz. Às vezes não precisa falar nada. Mas só o fato de lavar uma louça, só de abraçar, ou de ajudar ele a fazer alguma coisa, tu está falando mais que 1000 palavras, irmãos. Quem é que já não viveu essa experiência? Então significa que a Bíblia está totalmente correta. E é aí que nós começamos a restaurar as ruínas antigas que estão lá em Isaías 55. Os muros destruídos, as ruínas destruídas, é onde a gente começa a restaurar, nivelar o vale. É nós que temos que fazer o trabalho todo. Não adianta, irmãos. E eu vou dizer uma coisa, não tenho medo de dizer isso dentro da nossa Assembleia de Deus. Não adianta orar. Primeiro, nós temos que fazer. Amém? Quantos aqui estão dispostos a fazer isso? Amém. Se sacrificar pela sua esposa. Aleluia. Quantos querem ir para a cruz, querem morrer para salvar a esposa? Salvando a esposa, salvará os filhos, salvará os seus netos, salvará as gerações seguintes, irmãos. Amém? Os filhos olharão para nós e dirão, da forma que eu abraço e beijo a minha esposa, ele vai entender o seguinte, que homem é homem e mulher é mulher. Eu não preciso dizer quem é quem, porque lembra que eu falei do 0 a 6 anos? Porque quem estabelece autoridade e identidade nos filhos são os pais, é através da atitude como eu trato a mulher, como eu beijo ela e como eu abraço ela primeiro, e depois eu beijo os filhos e beijo, eu estou o quê? Eu estou afirmando a sexualidade dos filhos. Isso é muito importante, meu Deus. Por que hoje estão trocando a sexualidade? 95% dentro da base da Jocum tinha uma... Vou ter que trazer essa estatística. Nós já fizemos um trabalho lá na igreja, né? De libertação da Jocum. Sexualidade e identidade lá com o pastor. E acho que é 95% de pregar o evangelho para os nossos filhos é libertação. É libertação, é viver vida santa. Os outros 5% é expulsar demônios. Só. Não é muita coisa.
95% é o quê? É libertação, é pela palavra, é pelo procedimento. Porque às vezes não precisa nem levantar a mão e expulsar o demônio. Mas às vezes no convívio santo o demônio já vai se afastando das trevas, já vão se afastando, você não precisa nem expulsar. Jesus, quando chegava nas aldeias, os demônios já gritavam de longe: o que está fazendo aí? Já nem chegavam perto. Então o crente tem que ser assim, irmão. O crente santo ele tem que chegar no lugar, quando ele botar o pé nesse lugar, a Bíblia diz que ele tem que tornar o lugar santo. Ele tem que remir esse lugar. Quando chegar na tua família, ele tem que remir a família. Glória a Deus. Tem que exercer essa autoridade em nome de Jesus. Os filhos têm que olhar para vocês e entender quem é homem, quem é mulher e como é que funciona uma sociedade cristã. Ele vai chegar lá na escola, ele vai ver tudo que for problema. Vai ver uma Sodoma, que hoje é uma Sodoma e Gomorra, né? Eles vão ver tudo aquilo lá, mas aquilo lá não vai afetar a cultura que está na mente. Sabe por quê? Porque o Pai já ensinou o que é identidade, o que é autoridade. Aleluia, Jesus. É isso que nós precisamos. Mas primeiro, um homem de Deus, filho em Deus primeiro. E depois o quê? Um marido que ama a sua esposa. E que morre por ela, que se sacrifica. Às vezes a mulher não ama ele, mas a Bíblia diz que você vai se santificar, vai santificar ela igual. Porque assim como Cristo amou a igreja, nós não amava Cristo. A Bíblia diz que trata às vezes nós, como nós éramos no mundo, como prostitutas. E ainda assim Cristo nos santificou, nos lavou, nos remiu e nos tornou a noiva dele, irmãos. Quem somos nós para olhar para as pessoas que não têm possibilidade, que estão perdidas? Se Cristo olhou para nós e disse: não, eu vou santificá-lo, vou lavá-lo e vou transformar a minha noiva imaculada, sem defeito, sem mácula. Porque é isso que Cristo faz com a igreja. E é assim que nós vamos fazer com a nossa esposa. Que todas as barreiras dessa noite caiam por terra. Em nome de Jesus, que toda dificuldade, toda palavra que foi lançada sobre a esposa essa noite caia por terra. Que a partir de hoje você se torne santo, que santifique a sua esposa, que lave ela com a palavra de Deus. Que você se converta, confesse os pecados, crie coragem, se torne homem hoje, marido hoje, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez chegamos diante do Senhor e diante da sua poderosa palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que tem falado aos nossos corações nesses últimos dias, para, Senhor, nos colocarmos numa posição de sacerdotes, de homens de Deus, de maridos de Deus, como pais de Deus. E pedimos cada vez mais que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser esses homens santos, esses sacerdotes, Senhor. E que nós possamos guardar e proteger as nossas esposas. Em nome de Jesus. Se há uma dificuldade aqui de se santificar essa noite, que caia por terra. Que nós possamos nos santificar. Que nós venhamos ser expostos pela luz do Senhor. Que os nossos pecados venham cair por terra essa noite, em nome de Jesus. Que toda transgressão, que toda iniquidade que impede a nossa vida de se tornar santa, essa noite caia por terra. Que a tua palavra venha nos lavar primeiro essa noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos arrependemos das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Nos arrependemos das nossas omissões. Nos arrependemos das nossas palavras ditas às nossas esposas aqui, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Que nós venhamos guardar essas mulheres. Que elas venham ser mulheres valorosas, preciosas para o Senhor. Em nome de Jesus. E que dessa forma nós possamos guardar os nossos filhos para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Entrego a direção ao nosso coordenador, ou dirigente. Pastor Jair. Queridos, sente um pouquinho. Valeu a pena ou não valeu? Amém? A palavra hoje ela entrou assim dentro de nós, assim, e foi nos ferindo. Mas nos ferindo num sentido de nos despertar para sermos melhores. Nações, né? Que bom que você está aqui. Eu vou dar alguns avisos, enquanto isso eu queria pedir para o Eli, o nosso tesoureiro, eu queria pedir para você, o Eli vai passar ali, você deixar uma oferta
né, para o ministério, que a gente tem despesas também, e essa contribuição sua aí, essa é uma contribuição que você está fazendo, investindo em algo maior, que se chama família, aquilo que o pastor Alexandre ministrou aqui nesta noite, e trouxe esse assunto com propriedade. Amém? Quero pedir perdão para vocês, porque nós tínhamos falado que hoje nós íamos fazer a nossa reunião com os comes e bebes, né? Mas esse mês foi um mês muito ruim para mim. Um mês que eu tive um problema sério de saúde. Está acontecendo comigo, já é a segunda vez que acontece. Eu começo a ter uns espasmos involuntários, começa na cabeça e vai, né, até o corpo todo. Eu não consigo, perco toda a coordenação, não consigo segurar nada mais, começa coisa fora de sério. Eu nunca tinha visto isso. É como se tivesse dado um ataque epilético, mas de forma consciente. Eu fico consciente, eu não perco a consciência em momento nenhum. Mas me atrapalhou muito, então eu tive que fazer uma bateria de exames. E os exames, fiz tomografia do crânio, fiz ressonância magnética do crânio, fiz um eletroencefalograma, fiz vários exames e não deu nada. Mas alguma coisa tem. E eu ainda vou ter que investigar. E peço para vocês, a hora que vocês orarem, lembrem de estar orando pela gente, para que Deus venha ter misericórdia da gente, porque não é fácil. A gente pode, vocês sabem que quando a gente está com saúde, está tudo bem, mas você perdeu a saúde, né? Então, assim, são coisinhas que estão acontecendo, mas eu creio que a gente está na mão do Senhor, Ele é soberano, Ele tem poder, né? Por isso que, se você lembrar de orar, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Amém. Pode ir respondendo aí, vai passando aí, deixa, né, os irmãos vão sendo usados aí, vai ser uma bênção de Deus. Nós vamos ter, então, eu queria pedir desculpa para a gente não fazer, mas no dia em maio, agora de maio, a reunião do Projeto ADA vai ser dia 12 de maio, uma sexta-feira, tá? Então nós vamos fazer, vai ser lá na Congregação da Encantada, tá? 12 de maio lá na Congregação da Encantada. Só que vocês já vão lembrar então, tá? De cada um pedir para a esposa fazer um pratinho de doce salgado, tá? E trazer. E o refrigerante nós vamos providenciar para a gente fazer no final uma confraternização. Essa coisa que eu chamo de coinonia, que é tão gostoso, né? Além da gente comer um lanchinho, a gente sair de barriguinha cheia, mas é aquele momento em que a gente conversa, naquele momento em que a gente se confraterniza, a gente fala um com o outro, né? E isso é muito gostoso. Isso faz parte de Deus, essa coisa chamada comunhão. E nada mais que um lanchinho também que, né? Então você fica para ela fazer, né, aquele pratinho assim de 1 metro, porque assim, um pastelzinho, né, um bolinho daquele assim de 10 quilos, assim, não precisa ser grande coisa, tá? Coisa leve. Tá certo? Então, dia 12 de maio vai ser nosso próximo encontro, tá? Nós vamos estar com outro assunto aí que hoje foi forte. Eu quero depois, o Sama está gravando ali, e depois o Sama vai estar colocando no AD Garopapo Oficial. Eu já quero mandar já lá para os meus genros essa mensagem de hoje, né, mostrando assim que realmente nós temos que, né, passar isso adiante. E você que ainda não se inscreveu no canal ali, no YouTube, AD Garopapo Oficial, se inscreva lá. Nós precisamos, né, fazer isso crescer e ver quanto mais inscritos nós tiver, mais divulgação nós vamos ter desses trabalhos da Igreja do Senhor. Amém? Então nós temos cultos, nós temos essas reuniões, e isso aí vai edificar muitas vidas, como hoje já nos edificou. Outra coisa que eu queria lançar um desafio para vocês.
As nossas esposas, e hoje foi falar de esposas, e eu queria lançar um desafio para nessa semana, você dar um presente para sua esposa. Que presente é esse? Pode ser uma florzinha, pode ser o que você quiser, mas o simples fato de você chegar com algo e dizer para ela assim, meu bem, isso aqui é para ti. Um gesto, um pequeno gesto, muda muita coisa. Amém? Então você vai fazer isso? Amém. Amém? Zé Paulo vai orar para mim, né? Vou dar um carro Zé para ela. Amém. Hoje vai aparecer Amanhã tá aí. Mas façam isso, tá? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Agora eu queria pedir para você, o Sama vai botar no temporizador ali, nós vamos tirar essa mesa aqui, nós vamos nos posicionar aqui, nós vamos tirar todo encontro que nós tivermos, nós vamos tirar a foto oficial, aquela foto oficial de todos os homens aqui, tá? Depois, nós queremos aí já passar para o Douglas, que é o nosso anfitrião, vai fazer aí o encerramento. Eu só queria ver assim, ó, quanto da ressacada tem aqui hoje? Quantos do Campo Duna temos aqui hoje? O Jefferson, que é o líder lá, os casais também lá, e o irmão Júnior, né? Agora vamos para a Encantada. Quantos da Encantada temos aqui? Não tem nenhum da Encantada também? E da Palhocinha, tem alguém da Palhocinha? Ó, Palhocinha, olha só. Que bênção de Deus. Né? Da Ferrugem. Deus abençoe. Depois da Ferrugem, nós vamos para a sede. Da sede, quantos temos da sede? Olha, temos uns irmãos da sede também. Depois do Ambrósio. Quantos do Ambrósio? Está lá um Fernando. O Fernando, ele é o obreiro bonitão. Depois vem para Siriu. Vamos lá no Siriu. Quantos de Siriu? Oh, que bom, que bênção. Né? E depois temos também Monte do Senhor. Que agora, depois da do Monte do Senhor. Então, assim, ó, obrigado por vocês terem vindo. Obrigado, tá? Isso aqui faz parte, assim, de que a gente possa construir cada vez mais lares abençoados. Nós temos o nosso coordenador também, que é o irmão Alves, que está junto conosco também aí na coordenação, né? E queremos... Ontem a irmã Dina trouxe uma mensagem. Quando estavam na igreja sede ontem, a irmã Dina trouxe uma palavra ontem que falou muito sério com relação ao chamado de um ministério, né? E ela falou com muita propriedade. Eu estava lá na recepção embaixo, mas só ligado na palavra que ela estava trazendo. Nós estamos precisando de liderança de casais nas congregações. Nós precisamos aqui na Palhocinha, nós precisamos na Encantada. Qual é a outra nome que nós não temos ainda? Monte do Senhor, né? Monte do Senhor já tem, né? Que é Mas ele se mudou agora. não acredito já. Nem quem começa já se muda. Tá? Então nós vamos ter uma irmã Eliel, depois eu ver isso aí também. E lá na Ferrugem nós temos também. No Siriu está faltando também, né? Então eu queria que os irmãos orassem para que encontrassem homens aí dispostos a assumir um trabalho assim nas congregações, como ali está lá no Campo Duna, é o Jefferson e a Simone, né? E assim sucessivamente nas congregações, tá certo? Vamos tirar a foto então? Vai dar a bênção para esses homens aí, tá? Obrigado, pessoal. Dá bênção então, meus filhos.
Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo permaneça conosco e digamos juntos, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.